Olá, pessoal da TV Cidade, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Sandra Brito e esse é mais um Trilhas Literárias. No programa de hoje, vamos falar sobre o poeta das infâncias, nosso querido Manuel de Barros. E essa é uma singela homenagem à nossa telespectadora Rita Figueiredo, que fez aniversário na semana passada e é uma grande fã da doce literatura de Manuel. Rita, esse é para você. Manuel Venceslau Leite de Barros nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 19 de dezembro de 1916. Filho de João Venceslau Barros e de Alice Pompeu Leite de Barros, aos 2 anos mudou-se com a família para uma fazenda, lá no Pantanal. Passou a infância tomando banho de rio, vivendo em casas com telhado de palha e conversando com passarinhos. Infância milionária para meu temperamento, ele dizia. Quando completou 8 anos, o pai o colocou num colégio interno em Campo Grande. Ali conheceu a cultura grega, os sermões do padre Antônio Vieira e o poeta francês Rimbaud. A junção entre a alta cultura e a natureza primitiva o levou a produzir suas primeiras poesias. Manuel conta que um padre do internato, percebendo as suas paixões e a incapacidade do jovem aluno para aspectos práticos da vida, afirmou: "Não presta para nada, há de ser poeta." A carreira literária. Em 1937, Manuel de Barros publicou seu primeiro livro de poesias, Poemas Concebidos Sem Pecados. A tiragem foi de 21 exemplares e não teve a menor repercussão. Nessa época, Manuel vivia na cidade que era o centro da vida cultural e política do país, mas apenas tangenciava o círculo dos grandes escritores. Escreveu uma carta a Clarice Lispector, que nunca lhe respondeu. Pediu emprego a Drummond no Ministério da Educação e jamais foi atendido. Criou coragem para tocar a campainha na casa de Manuel Bandeira. Antes que Bandeira abrisse a porta, Manuel de Barros desceu correndo escada abaixo. Só travou contato mais efetivo mesmo com Guimarães Rosa, com quem compartilha uma sintonia de linguagem e temática interiorana. Ainda assim, conversou com ele de mãos trêmulas. Cursou Direito na Universidade do Rio de Janeiro, onde formou-se em 1941. Em seguida, viajou para a Bolívia e para o Peru. Conheceu também Nova York e era bem familiarizado com a poesia modernista francesa. A partir de 1960, passou a se dedicar à fazenda da família no Pantanal, onde ele criava gado. Sua consagração como poeta ocorreu ao longo das décadas, após receber o Prêmio Jabuti, com a obra O Guardador de Águas. Características de sua obra. Manuel de Barros foi um poeta espontâneo, que extraía seus versos da realidade imediata que o cercava, sobretudo a natureza. Mostrava-se distante do rótulo de Jeca Tatu do Pantanal, que lhe tentaram imprimir. Gostava de invenções verbais e de neologismos. A poesia é uma voz de fazer nascimentos. É assim que Manuel de Barros definia a escrita literária poética. Para ele, a cada vez que a poesia é criada, é como se fosse criado junto com ela um novo jeito de enxergar o mundo. Manuel se intitulou poeta das coisas imprestáveis, amante dos objetos jogados fora. Preferiu olhar para baixo, tirar lirismo das pequenezas. Por isso, sua obra foi considerada o apogeu do chão. Manuel falava da infância como um território de liberdade e defendia o criançamento das palavras, ou seja, revolucionar a linguagem da forma como ela nos é apresentada e fazer dela um cenário contínuo para a brincadeira. Memórias inventadas. Não por acaso, o escritor ficou conhecido como o poeta das infâncias, sobretudo por sua trilogia Memórias Inventadas, de 2005, 2006 e 2007. Livros em que ele apresenta a infância em 3 períodos que nunca terminam, tempos que, na verdade, são apenas um.
Para o poeta, a escrita de uma memória teria que ser sempre a escrita de uma infância. Imaginária, sim, porém enraizada na experiência vivida. A infância como um modo de estar no mundo. O escritor não tinha o foco de sua obra voltada para o público infantil. Alguns livros, como Cantigas para um Passarinho à Toa e Exercícios de Ser Criança, ganharam edições e reedições recentes, com uma estética e materialidade especificamente pensadas para contemplar o leitor em sua formação. Porém, é justamente aí que reside o maior ponto de encontro de sua escrita com as crianças. Isso porque a sua poesia guarda uma infância genuína, essa que vive em todos nós, do 0 aos 100 anos. A infância é o ponto de partida de toda a sua obra. É nela que ele se inspira e dela que ele extrai o substrato de suas palavras inventadas. Daí o valor social de entrar em contato com essa obra, tão cheia de minúcias, de um olhar inaugural sobre o mundo. A importância de ressignificar aquilo que nos rodeia e de explorar o mundo com a curiosidade de quem as vê pela primeira vez é característico da infância e também uma parte essencial da poesia do autor. Paternidade e família. Em 1947, Manuel de Barros casou-se com Estela Barros e juntos tiveram 3 filhos, Pedro, João e Marta. A relação do poeta com sua família, que aparece em poemas, cartas, desenhos, em detalhes ocultos que podem até passar despercebidos se não prestarmos atenção. O primeiro livro de Manuel, por exemplo, Compêndio para Uso dos Pássaros, traz na capa original criações artísticas dos seus filhos. João, que na época tinha 5 anos, ele que fez o passarinho, aquele desenho que ilustra a capa. E a Marta, que aos 9 anos criou a tipografia do título. O brincar genuíno. Muito da vitalidade poética de Manuel de Barros se deve ao fato de que ela transporta o leitor para uma infância genuína, situada em um quintal tão metafórico quanto concreto, onde a criança brincava de inventar brinquedos em objetos cotidianos, onde pedra não era pedra, nem chão era chão, e sim cenário para transver o mundo, esticar o horizonte, puxar pelo rabo, prezar insetos mais que aviões e escutar a cor dos passarinhos, como dizia o poeta. Um reencontro com a criatividade. Nos poemas de Manuel de Barros, assim como no universo imaginário da criança, as coisas nunca são o que elas são concretamente. As árvores são criaturas que falam, um menino pode morar numa garça e uma rã pode ganhar sonho em ser passarinho. As palavras brincam com o leitor e vice-versa. O resultado é um reencontro com a criatividade, tão comum ao modo de a criança habitar genuinamente o mundo. Restabelecer uma relação íntima com a natureza. Na fonte de poesia de Manuel de Barros, existe uma relação de promiscuidade com a natureza, tanto a das palavras quanto a das plantas e dos bichos, inclusive os humanos, sobretudo os rasteiros. No entanto, o mundo que temos nos versos do poeta parece filtrado por um olhar infantil, desacostumado. Brincando com os termos e as normas da língua, Manuel ia derrubando as paredes entre espécies, gêneros, famílias e reinos. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios, escreveu ele em O Livro das Ignorâncias. Da vida para a eternidade. Em seus últimos anos de vida, passou a residir na região central de Campo Grande. Aos 97 anos, realizou uma cirurgia de desobstrução do intestino, mas não resistiu. Manuel de Barros faleceu de falência múltipla dos órgãos, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 13 de novembro de 2014. Sua esposa, Estela Barros, faleceu recentemente, em 18 de dezembro de 2020, de causas naturais, aos 99 anos. A obra de Manuel de Barros continua alegre e eterna em nós, leitores.
e chegou o momento de lermos juntos um pouquinho de Manuel de Barros. As bênçãos. Não tenho a anatomia de uma garça para receber em mim os perfumes do azul, mas eu recebo. É uma bênção. Às vezes, se tenho uma tristeza, as andorinhas me namoram mais de perto. Fico enamorado. É uma bênção. Logo dou aos caracóis ornamentados de ouro para que se tornem peregrinos do chão. Eles se tornam. É uma bênção. Até alguém já chegou de me ver passar a mão dos cabelos de Deus. Eu só queria agradecer. Manuel de Barros. Somos nós quem agradecemos, doce Manuel. Eu espero que todos tenham gostado do programa de hoje. Aceito sugestões para as próximas semanas e, como sempre, espero vocês. Bora falar de outros autores? Eu fico aguardando no próximo Trilhas Literárias. Tchau, tchau!